toda situação que a gente vivencia, que é uma situação dramática, inesperada, sem solução, sem entendimento e vivenciada em solidão, que é ameaçadora, imediatamente é acionado esse cérebro mais primitivo, onde a gente tem reações fisiológicas para a gente atacar ou fugir diante daquilo. Depois vem a emoção, eu vou ter medo, eu vou ter raiva, eu vou ficar triste. Depois vem o racional para você tentar resolver aquela situação. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Além da Gestão. Esse podcast é especialmente para você, empreendedor, profissional liberal, gestor, empresário, que quer se inspirar nas histórias desses convidados que eu trago aqui. Se você não se inscreveu no nosso canal, então se inscreva, ative aí o sininho e assista também os episódios anteriores, porque eu tenho certeza que você vai adorar. No episódio de hoje, que é o nosso 8º, nós estamos aqui com a doutora Silvia Pauleto, onde ela vai falar tudo relacionado sobre a técnica que ela utiliza para a reprogramação da memória celular. Silvia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Estou muito feliz que você está conosco. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz mesmo em poder passar um pouquinho do meu trabalho, incentivar as pessoas, né, nessa jornada que eu já passei na minha vida, né, momentos difíceis, momentos bons. Então, como a gente estava conversando, né, Fabi, para que as pessoas criem forças para poder fluir na vida, que é isso que importa. Antes de continuar, eu quero fazer aqui o meu agradecimento aos nossos patrocinadores, ao nosso patrocinador ouro, a agência GCI, uma agência especializada em marketing digital e vai poder te ajudar aí a ter um posicionamento nas redes sociais, a você alavancar suas vendas. É uma empresa especializada para te ajudar no seu produto ou serviço, agência GCI. Quero agradecer ao nosso patrocinador prata, Café Sabor de Garça, são especialistas em café, insumos e locações de máquinas, café 100% arábica, primeira empresa da região a obter o certificado 100% pureza e possui o selo ABIC de qualidade da nossa família para a sua família, o melhor café. Temos também o patrocínio da Maria Alice Beltrame, consultora de imagem, estilo e visagista, e é a minha consultora, e o nosso patrocinador Bronze, que é o Armazém da Prata, que é essas peças maravilhosas que eu uso aqui em todos os episódios. E agora sim nós vamos voltar aqui com a doutora Silvia Pauleto. Silvia, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que é a sua formação, o que você fez, né? Contar um pouquinho de como você começou. Eu sou fisioterapeuta, né? Sou formada já há 34 anos. Trabalhei com a fisioterapia convencional por um bom tempo da minha vida. Fiz pós-graduação em ortopedia e traumatologia, em terapia manual. Dei aula na graduação da universidade, que na época se chamava CEUNSP, aqui em Itu. Dei aula na pós-graduação de terapia manual, na época do Dr. Afonso Salgado. E nessa pós-graduação, eu conheci a microfisioterapia. Então, o Afonso trouxe um dos professores para mostrar sobre a técnica e, naquele momento, aquilo caiu como uma luva para mim, né? E eu comecei a fazer o curso, né? Sou uma das primeiras turmas do Brasil e como a gente já estava conversando, né? Eu comecei a fazer o curso. Na época, eu era CLT na prefeitura, em Porto Feliz, trabalhava na prefeitura, dava aula na faculdade, na graduação, dava aula na pós-graduação e comecei a fazer o curso de microfisioterapia. E aí, os meus professores franceses vinham ao Brasil a cada 3 meses, né? E as turmas
iam montando de acordo com a disponibilidade deles, então as coisas não eram muito programadas a longo prazo. Era meio em cima da hora. O professor vem, tem que ir fazer um curso. E eu cheguei, falei para o meu superior, né, na época, que meu professor francês viria para o Brasil e que eu precisava ficar uma semana fazendo o curso e que depois, se eu podia negociar isso depois. E aí ele virou para mim e falou que não, que eu não poderia sair, que eu ia ter que ficar trabalhando. E o que você fez? Aí naquele instante, eu peguei e falei, não vou? Você vai ver se eu não vou. Fui lá e pedi as contas. Inclusive, quando Quantos anos fazia que você estava lá já? Na prefeitura, acho que uns 4 anos. Nossa, bastante tempo. Aí, eu lembro até que eu cheguei, né, no médico para fazer o exame lá, né, e esse médico é pai de um amigo meu, ele falou, você tá ficando louca? Você vai sair? Você é CLT, você é concursada. Eu falei, não, eu vou sair, pode assinar aí que eu vou sair, sim. E saí, e meti as caras, né? Então, foi um ato de coragem, Exatamente. ao mesmo tempo com uma insegurança, com medo, mas enfrentei, porque eu fui atrás do meu sonho, entendeu? Senão eu iria ficar trabalhando num lugar que eu não estava contente só para ganhar aquele salário. E quando você faz o que realmente você gosta, o que você recebe é um presente. E aí a prosperidade vem. Então eu peguei e fiz isso na minha vida, e aí finalizei o curso de microfisioterapia, daí meus professores franceses me convidaram para dar aula da técnica aqui no Brasil. Por muitos anos eu dei aula dessa técnica aqui no Brasil, dei aula na Europa, apresentei trabalhos na França e fui seguindo. E ao longo desses anos, né, porque isso foi lá em meados de 2005 que eu comecei a trabalhar com a microfísica. E ao longo desses anos, eu não fiquei só na microfisioterapia. Eu fui buscando mais técnicas, todas elas baseadas na mesma linha, que é a embriologia, o estudo dos folhetos embrionários, o estudo do início da vida, o comportamento do animal, para a gente entender o ser humano, porque nós viemos de uma evolução filogenética. Sobre ameaça, sob pressão, o homem, ou o animal, né, ou o homem, ele vai ter a mesma reação. Ele ataca, ele foge ou ele paralisa. Então, eu fui buscando e fui fazendo várias formações. E, atualmente, eu trabalho com um protocolo meu, onde eu utilizo de tudo o que é de melhor do que eu já aprendi nesses longos anos aí de trabalho. Eu achei muito importante que você falou nessa transição de carreira, né? Porque muitas pessoas me procuram justamente para ajudar a fazer essa transição. E uma das coisas que eu falo, realmente você foi muito corajosa, mas olha a importância de você ter tido a coragem, porque realmente aquilo mexia com você, e você teve o que? A oportunidade, né? Sim. Exatamente por conta da sua coragem. E tem algumas pessoas que me procuram, e o que eu costumo dizer é o seguinte: hoje, no momento que nós vivemos, para fazer uma transição mais assertiva, eu oriento a pessoa a sempre ter uma reserva financeira. E essa reserva financeira, pelo menos, de no mínimo 6 meses. Porque como ela vai começar a empreender, independente da área, é tudo muito incerto, né? Muitas vezes o seu negócio ele vai começar a dar lucro depois de 1 ano, né? Então é importante, ainda mais para quem tem família, que tenha aí uma reserva financeira, e aí sim você consiga se planejar e se programar para que você consiga fazer essa transição o mais rápido possível. Mas um ponto importante aí que eu gostei também que você falou, que em pouco tempo que você estava trabalhando com a microfisioterapia, aquilo já te tocou num ponto que fez você também decidir, não é isso mais que eu quero para a minha vida. Sim. E como isso é importante, né, Silvia, você ter clareza do que você quer para que você realmente consiga ir atrás. Agora você falou esse ponto, e realmente,
talvez essa coragem veio, e veio assim, momentânea, eu já fui, já fiz, já aconteci, porque eu tinha um respaldo financeiro, porque eu era professora na universidade, então eu tinha um respaldo. E está certíssima de você orientar isso, não pode também a pessoa dar a louca, né? Sim, Ah, vou largar tudo, não é por aí, sim, morre de fome. Então, faz todo sentido isso realmente que você falou. sim. Eu tinha um respaldo, eu tinha um outro emprego Que te deu que segurança me para deu poder. segurança, se bem que a segurança de você ser concursada é diferente. Eu era concursada. Na universidade eu era contratada, na Uhum, escola de terapia manual eu era contratada. Se tivesse aula, eu teria trabalho, se não tivesse, eu não teria. E na prefeitura não. Mas é aquilo que impulsiona mesmo a gente, né? sim. Eu vivia doente, eu vivia doente, vivia, cada hora eu estava com uma coisa, mas lógico, eu não estava fazendo, eu não estava feliz no que eu Sim, estava fazendo, né? sim. E a gente sabe que é puxado, ainda mais na área da fisioterapia, né? Sim, e assim, coisas que não condiziam com os meus princípios, Uhum, né? E aí a gente vai se submetendo e fica paralisado ali. E sim. não, né? A gente tem que fluir na vida. Quando que você começou a atender com a microfisioterapia, assim, na sua cidade, em outras cidades? Já no início da formação de base, né? Em 2005 eu iniciei o curso, 2006, assim, eu já estava atendendo. Então eu fui fazendo essa transição, porque eu tinha uma clínica também, que atendia pacientes de ortopedia, de neurologia. Então eu fui fazendo uma transição, atendendo os pacientes que já estavam em andamento e explicava sobre um método novo, se eles gostariam de ser atendidos, e os resultados começaram a surgir, e aí a coisa começou a fluir, e assim foi, né? E para você, antes de você começar a dar aula, né, você se sentiu preparada para isso? Ou teve algum momento que você se sentiu insegura, quando você foi convidada para dar aula? Como que foi essa parte? Sim, não, quando eu fui convidada, eu achei o máximo, não me senti insegura, tudo ótimo. No primeiro dia de aula, deu um gelo na minha barriga, que eu falei, agora eu não vou conseguir falar aqui, né? Porque a hora que você tá na situação, né? E aí fui, né? Então você incorpora o personagem e vai. Não, E ter também o entendimento que errar é humano, entendeu? Então, a primeira vez que um aluno me perguntou sobre alguma coisa, eu estava falando de um assunto e ele quis fazer um link com uma outra coisa que eu não tinha conhecimento. Então, você tem que ser sincero. O que eu falei? Eu falei, olha, eu não tenho propriedade para te falar sobre isso, mas eu vou pesquisar e na próxima aula a gente discute. Pode ser? Jogo de cintura. Do que você já se sentia ameaçada, tipo, puta, eu não sei, eu tinha que saber, enfim. E daí desanda tudo, daí fica nervosa. Então é isso, é a gente ser sincero, né? E eu perguntei, Silvia, porque assim, uma coisa é você dar aula naquilo que você já estava habituada a dar, como você comentou, né? Que uhum. você dava aula no CUNSP, inclusive eu sou aluna, né, do curso de graduação. E aí, de repente, você começa a dar aula com uma técnica nova, que até então, por mais que você já tenha atendido, mas é algo Era muito muito difícil, novo, era né? difícil. E uma técnica francesa, né? Porque Sim, a a técnica. apostila toda em francês. E Exatamente. aí, nossa, no começo foi complicado. Mas como vale a pena a gente enfrentar os nossos medos, né? Sim, com Isso é muito certeza, com importante. certeza. Porque de lá para cá você começou só a crescer na área, né? Uhum, E hoje, como você estava falando, você associa várias técnicas e tem o seu protocolo. sim. E hoje em dia, né, depois de muitos anos de estudo, a gente sabe que a resposta, né, ela está no corpo, ela não está aqui no racional. Então, a formação, né, do cérebro, existe o cérebro reptiliano,
que é o cérebro do nosso instinto animal, do nosso instinto de sobrevivência, porque quando a gente é embrião, a primeira fase do desenvolvimento, todos os embriões são iguais. Não importa se é peixe, se é tartaruga, se é cachorro ou se é ser humano. A primeira fase, todos os embriões são muito parecidos, né? Então, nós temos esse instinto animal, esse cérebro reptiliano, que é o nosso instinto de ataque ou fuga, certo? Diante de uma ameaça. Aí, forma, na evolução, né, começa a formar o sistema límbico, que é o cérebro das emoções. Então, para fazer uma analogia, esse cérebro reptiliano é o cérebro do jacaré. Se ele tiver fome, ele vai lá e come o filhote dele e está tudo certo. O cérebro límbico já é o cérebro do cachorro. Ele tem emoções. Você briga com ele, ele entende, ele fica triste. Só que ele não tem o outro cérebro, que é o neocórtex, que é o racional. Então, daqui a pouco ele vem, né? Certo? E aí, como que funciona tudo isso? Toda situação que a gente vivencia, que é uma situação dramática, inesperada, sem solução, sem entendimento e vivenciada em solidão, que é ameaçadora, imediatamente é acionado esse cérebro mais primitivo, onde a gente tem reações fisiológicas para a gente atacar ou fugir diante daquilo. Depois vem a emoção, eu vou ter medo, eu vou ter raiva, eu vou ficar triste. Depois vem o racional para você tentar resolver aquela situação. Certo? Certo. Ok. Nesse momento que aciona esse cérebro primitivo, nós temos reações fisiológicas no nosso corpo. Gela a barriga, dá um nó na garganta, dá um aperto no peito, esfria, esquenta, transpira, dá uma sensação corporal, certo? Ok. A situação acontece com essas fases, aí aquele dia, aquele instante, aquele momento acaba e passa o tempo. Mas a marca fica, certo? Então, se você pega e volta o filme da sua vida, né? E revive um momento que foi muito difícil lá atrás e começa a reviver aquilo, o que começa a acontecer? Começa a voltar. Então, o cérebro reptiliano, o cérebro emocional e o racional. No racional, está tudo resolvido. Aquele dia já acabou e eu sobrevivi. Eu começo a me lembrar daquilo, começo a voltar aqui, começo a ter emoções. Daqui a pouco eu tenho sensações no meu corpo, certo? Sim. Então, a resposta, ela está no corpo, ela não está aqui. É o que eu falo, muitas vezes os entendimentos a gente tem. Então, por exemplo, eu entendo que eu sou medrosa porque minha mãe é medrosa, porque minha avó era medrosa, porque, enfim, eu fui criada numa redoma, tudo era perigoso. Então, eu entendo que eu sou assim por conta do que eu vivi. Só que eu cresci, sou adulta e entendi. Então, por que eu sou medrosa? Se eu já entendi, eu não preciso ser. Por quê? Porque a marca está no meu registro, certo? E aí, atualmente, né, com as técnicas todas essas que eu utilizo de reprogramação, eu consigo acessar o inconsciente. Porque o inconsciente é aquilo tudo que está implícito em mim. Sim. Que está no meu registro da minha memória celular. E onde está esse inconsciente? O nome diz inconsciente, é onde eu não sei. Porque onde eu já sei. Né? Então, eu sei que eu sou ansiosa porque meu pai brigava com a minha mãe, porque meu pai era alcoólatra e cada dia chegava de um jeito. Então, por isso, eu sei disso. Isso eu já sei. Isso é consciente. Só que onde eu vou com as técnicas que eu utilizo? Eu vou na raiz do problema. Eu vou no inconsciente. Então, a gente tem uma vida que acontece fisiologicamente antes do neocórtex se formar, antes da nossa consciência, certo? Porque quando a gente é criança, a gente não tem esse neocórtex formado totalmente, né? Até os 3 anos de idade, o nosso corpo vivenciou muitas coisas. Mas você se lembra?
Não, nem eu, nem ninguém. Você lembra que usou fralda? Não, Não. mas usou. O seu corpo tem o registro. Tá. Então, onde eu vou buscar esse inconsciente? Lá atrás, lá na hereditariedade. Então, 50% da gente é o pai, 50% é a mãe. E os que vieram antes. A gente herda não só as características físicas, mas o comportamental também, certo? Certo. Então, vem essa informação, tá? Aí, na pré-concepção, aquele óvulo e aquele espermatozoide que estão amadurecendo, eles estão vivenciando situações, porque uma única célula tem a memória do todo. Aí, tudo que o pai e a mãe vivenciou, não só coisas emocionais, toxinas, certo? Cigarro, álcool, drogas, vai saber, medicamentos, né? Tudo que vivenciou, tudo que registrou é informação que registrou na memória celular. Já vem para mim. Aí, no momento da minha concepção, eu fui um bebê surpresa, eu vim para salvar um casamento, eu vim para preencher vazios, vai saber. Mas no corpo tem um registro, se tiver lá, eu acho. Entendi. E reprogramo. Aí vem a vida fetal, certo? Tudo que a mãe vivencia, registra. Aí vem o nascimento, se teve algum contratempo emocional ou físico mesmo. Aí vem a primeira infância. Aí está o inconsciente, certo? Esse é o inconsciente, é lá que está a raiz. Aí o que acontece? A gente nasce e aí entra o que chama-se epigenética. Epi, fora da genética, é o que está fora da genética. É o ambiente interferindo em nossos genes. O ambiente modifica em até 80% os nossos genes, entendeu? E o ambiente que eu vivo interfere demais. Então, por isso até, né, que você me ajudou em relação à palestra, que eu tinha vontade de fazer, tinha as coisas na minha cabeça, mas não colocava no papel, né? Daí eu fiz o curso com você e naquela semana fluiu. Peguei, coloquei tudo no papel, já o meu amigo maravilhoso fez os slides para mim, e já apresentei a palestra nas escolas, Gravou. Né? A interferência dos pais, dos colaboradores e do ambiente na saúde física e emocional das crianças e adolescentes. Então, a criança, ela potencializa em 10 vezes mais tudo que ela ouve. Muitas vezes, os pais estão se desentendendo por besteira, mas a criança, a gente tem que lembrar que ela não tem o neocórtex, ela não tem o racional. Muitas vezes os pais conversam com ela como se fosse um adulto. E aí é o que você está vendo hoje em dia. Crianças com depressão, crianças ansiosas, crianças com crise de pânico, né? Sim. Então, vem toda a parte da estrutura genética e a epigenética atrapalhando mais ainda. E quando você trabalha, foi uma aula agora, hein? E quando você trabalha com o seu protocolo, quais são os casos assim mais indicados para você aplicar essa técnica? Tá. Olha, então é assim. Eu costumo explicar da seguinte forma: a vida da gente é como se fosse um riacho, que a água bem límpida vai passando, né? E tudo vai fluindo. Ali embaixo do riacho tem os sedimentos, tem a areia, né? Mas a água límpida vai passando. De repente tem uma tempestade, certo? E cai um galho ali. Quando esse galho cai, o que acontece com aqueles sedimentos e com aquela areia que está ali embaixo? Turva. Ali está o nosso inconsciente, certo? Quando os contratempos acontecem na nossa vida, eles acionam ali e tudo fica perturbado. Então, no que eu atuo? Nas doenças psicossomáticas. O que é o psicossomático? É o emocional interferindo, desencadeando sintomas físicos, certo? Então, aquela sensação, eu estou ansiosa, e daí começa a dar um negócio no meu estômago,
Aí começa a me dar ânsia, aí me dá dor de cabeça, daí solta meu intestino. Então, é o psicossomático. O psíquico desencadeando sintomas físicos. Uhum. E o somato emocional. Então, o que é o somato emocional? Eu tenho um sintoma, certo? E eu não acho uma solução para ele. Eu fiz tomografia, eu fiz ressonância, eu fiz tudo, não acho que tem. Aí, o que acontece com o meu emocional? Pira. Porque daí eu já acho que tem uma coisa grave, que daí aí tudo piora. Então, tudo está conectado, né? E, atualmente, eu trato paciente com qualquer coisa, física ou emocional. Uhum. Porque, na verdade, está tudo interligado. Interligado. Uhum. A gente cuida, né? Eu cuido das duas coisas. Os sintomas físicos vêm depois por conta do emocional, né? Sim, ou não. Por quê? Por exemplo, vou fazer um exame de rotina. Aí acha lá no meu ovário um cisto, certo? Aí o médico fala assim, olha, tem um cisto aqui. Talvez você tenha que operar. Mas eu vou analisar direito, nananã. E aí depois fala, não, olha, não é grave, gravíssimo. Vamos aguardar para ver como evolui. Eu vou te dar um hormônio, vou te dar algum medicamento, enfim, para ver como evolui. Depende de como a pessoa recebe aquela notícia, certo? Uhum. Pode o emocional dela pirar, porque daí ela já pode achar que o médico está enganado, que aquilo é uma coisa mais grave, que aquilo não é, ele está enganado, que vai ter um negócio, um câncer, que eu vou morrer amanhã, e aí encuca com aquilo, aí o emocional desencadeia e fica tudo pior. Uhum. Por isso que são as duas coisas juntas, né? E é o que a gente cuida. Tanto que para os meus pacientes, eu brinco assim, ó, fala para mim as suas queixas, do pior para o menos pior. Mas do que, doutora? De tudo. Físico, tudo no físico que não está funcionando. Se tem dor, se tem alergia, o sono, a digestão, se tem algum diagnóstico, se tem tudo que não funciona no físico. E no emocional, quais emoções estão além do que você gostaria? Ah, eu ando muito nervosa, eu ando muito irritada, eu ando muito triste, né? Então, eu brinco que as emoções são os arquivos que estão lá, né? Uhum. Que são os euzinhos que habitam em nós. Você já assistiu já aquele filminho Divertidamente? Sim. Né? Uhum. Então, é isso aí. São os nossos euzinhos. E eles estão lá. As nossas emoções, elas devem ser olhadas. Com certeza. Normalmente, o que a gente faz? A gente quer se livrar delas. Então, eu não quero ter medo. Então, eu vou pensar que eu vou ser forte, que está tudo certo, que eu consigo, que nananã, e eu não entro em contato com o medo. Só que na hora do enfrentamento, me dá o medo. Certo? Sim, certo. Tá? Eu lembro daquele caso da psoríase, que só para exemplificar aqui para as pessoas entenderem melhor, a psoríase era de uma moça, tá no seu site, inclusive, né? Tá no meu Insta. No YouTube, acho, no Insta. Tem nas minhas redes sociais. Eu lembro que eu vi no site. E a moça tinha psoríase, que as mãos e os pés estavam praticamente em carne viva, né? Uhum. Sem a pele, sem... E com uma sessão com você, do seu protocolo, ela já começou a formar de novo, Sim. começou a diminuir aquela vermelhidão, aquela irritação, né? E nesse caso, especificamente, é a questão emocional, né? Sim, sim. Inclusive, na França, quando eu apresentei no Congresso Mundial o meu trabalho, eu apresentei 3 trabalhos. Um sobre doenças de pele psicossomáticas, um sobre ansiedade e um sobre depressão, onde eu atendi um grupo de pacientes e fiz todo o resultado, e normalmente os resultados são muito bons. Eu brinco que o inconsciente está aqui, ó, é 95% do funcionamento cerebral. O consciente é só 5%. No meu consciente, eu tenho os entendimentos. Eu tenho a razão, eu entendo, eu reflito, eu raciocino. Só que quem manda?
Inconsciente. É o inconsciente, né? E os euzinhos, né, que habitam na gente, o medo, por exemplo, as emoções de base, né? Medo, raiva, tristeza, elas são emoções que são importantes. Só que a gente não quer sentir. O medo, ele me protege. Eu tenho que ter ele comigo, no tamanho certo. Uhum. O choro, a tristeza me aliviam, no tamanho certo. A raiva é uma energia que me impulsiona, no tamanho certo. O que acontece? Esses euzinhos que habitam dentro da gente, muitas vezes eles ficam maiores do que precisam ser. Por quê? Porque aconteceu algo, que é como eu expliquei, o galho caiu, turvou, eles vieram à tona e eu brinco daí, tá pegando fogo no parquinho dentro de mim. Uhum. Então, muitos euzinhos perturbados, o medo, a raiva, a tristeza, a ansiedade, a insegurança, né? E aí, a gente, quando eles vêm, a gente não sabe lidar com eles. Então, no meu trabalho, eu também ensino os meus pacientes uma autorreprogramação, que é uma forma de conversar com a gente se conversando, a gente com a gente, de uma forma que tem informação subliminar nas frases que eu ensino, onde a gente consegue se acalmar, entendeu? Em relação às coisas que vão acontecendo. E aí, isso tudo é no protocolo. Eu brinco que eu esvazio o potinho por baixo aqui, ó, porque o consciente está aqui em cima, 5%, eu esvazio o potinho aqui por baixo, e de hoje para frente eu ensino os meus pacientes a irem se autoajustando conforme as coisas que vão acontecendo, né? E é interessante que dentro da gente tem todos esses euzinhos, né? E existem 2 euzinhos que eles não querem que a gente sofra. É o euzinho do IC e o euzinho do porquê. Já sentiu isso, não já? Já, com Né? certeza. Então, os 2 euzinhos, o IC e o porquê, eles não querem que eu sofra. Aí, eles entram e começam. E se você falar? E se você não falar? E se você for? E você não for? E se você for e acontecer tal coisa? IC. Esse euzinho do IC, ele é muito medroso. Mas ele é importante também na minha vida. Por exemplo, eu vou viajar, vou para Ilhabela. Ilhabela é um lugar que tem muito borrachudo. Estou arrumando minha mala. Esse euzinho do IC, ele vai ser legal comigo se ele chegar para mim e falar, Silvia, e se tiver muito borrachudo, será que você vai ficar 20 dias, não é melhor levar 2 repelentes? Obrigada, euzinho. Agora, se ele entra aqui e começa. E se você na estrada capotar o carro, e se cair na serra, e se acontecer não sei o quê, e se não sei o quê, entendeu? Uhum. Então, ele é muito medroso e ele não quer que eu sofra. O euzinho do porquê é o euzinho que é crítico. Por que você falou? Por que você não falou? Por que você fez? Por que você não fez? Por que você foi? Por que você não foi? Ele também não quer que eu sofra. Mas a partir do momento que eu entendo tudo isso, eu posso ser um eu maior, que olho para esses euzinhos e sabe que eles existem em mim e que eles são medrosos e críticos e não querem que eu sofra. E eles estão ativando mais euzinhos. Está ativando o medo, a insegurança, a ansiedade, a tristeza, a raiva e está começando, né? E aí que eu ensino para os meus pacientes como conversar com esses euzinhos, para acalmá-los, na verdade, acolhê-los, contar para eles que eles são uma parte de mim, que eles não são o todo, que eu sou o maior. Isso, né? isso que você está falando é super importante, porque, por exemplo, das minhas clientes, né, que me procuram para fazer mentoria, etc e tal, a maior parte chega, algumas, né, aliás, chegam para mim e falam assim, Fabiana, eu não acredito na minha capacidade. Sim. Às vezes eu sinto que eu não sou capaz, eu sinto que eu não vou conseguir, e aí eu travo, principalmente quando a gente vai trabalhar a questão de vendas. Que todo início de mentoria, a primeira coisa que eu olho é esteira de produtos, precificação, até para ver se a pessoa realmente está vendendo certo. Porque às vezes a pessoa pensa assim,
eu quero vender mais, mas ok, vamos vender mais, mas a precificação está correta? Como que está a esteira de produtos? Você tem uma equipe treinada para você conseguir atender essa demanda? Ou não, está tudo desorganizado? Porque você quer vender mais, quer atender mais, mas e aí? Como que vai ser o atendimento ao cliente? Sim. Então, a gente tem que olhar para tudo isso antes da pessoa pensar em escalar. Então, muitas vezes, quando ela chega com essa queixa, que ela se sinta limitada, paralisada, com medo, com alguma coisa, a primeira pergunta que eu faço é: quais são as vozes que ficam aí na sua cabeça? Isso que eu lembrei. O que você ouve dessas vozes? Que você não vai conseguir, que vendas não é para você, né? Quais são as maiores vozes que você fica ouvindo? Por quê? Para a gente começar a trabalhar a partir dali. Sim. Porque eu sei que essas são as principais. Sim. E que fica o tempo todo colocando na cabeça, né, da pessoa aquilo. E ela vai agir automaticamente em função dessas vozes, Sim. né? E aí, acrescentar, essas vozes estão falando com você e que emoção que vem aí? É o medo, a insegurança, a ansiedade? Que emoção que vem? Porque, na verdade, é assim que funciona. O cérebro reconhece aquilo que ele já conhece, certo? Uma vivência, por exemplo, lá na infância, onde você era criança e pintou lá o desenho e saiu, riscou fora, e a professora sem noção falou que não é assim, tá errado, tá feio, você não tá sabendo fazer. Pronto, certo? Então, já entra nos padrões, né, de que eu não sou capaz, eu não consigo, né, é perigoso. Então, já o cérebro reconhece aquilo que ele já conhece, aí ele fica em alerta. Quando tem algo que é meio parecido, o que ele faz? Aciona aquela informação. E daí esses euzinhos entram para me proteger, certo? Exatamente. E é isso, e a partir do momento que eu tenho esse entendimento, eu estou entendendo que eles estão falando comigo, que eles estão com medo, mas eu sou um eu maior e eu vou acolhê-los, né? Eu vou olhar para isso com outra forma. Silvia, falando assim na prática, né, até para que as pessoas entendam, quais os pacientes que chegaram de um jeito e saíram do outro, as causas e resultados, mais ou menos, dos seus atendimentos? Lembrei de uma paciente agora, né? Quando ela veio até mim, ela sentou na minha frente e ela começou a chorar. Ela chorou, eu saí da minha mesa, sentei ao lado dela, dei a mão, acolhi e falei: olha, quando você conseguir falar alguma coisa, eu estou aqui para te escutar. Ela olhou para mim e falou assim: eu sou uma burra, eu sou uma boba. E eu fiquei na minha, falei: mas por que você está se achando assim? Ela falou: Silvia, eu já perdi um irmão, eu já perdi meu pai, certo? Eu já perdi primos, já perdi amigos. E chorei, fiquei triste por um tempo. Agora, eu perdi a minha cachorra e faz 3 meses e meio que eu choro todos os dias. Não tem cabimento isso, né? Então, o que é importante a gente entender? Para o cérebro, perdeu, acabou, não tem mais. Se foi gente, se foi dinheiro, se foi animal de estimação, tudo a mesma coisa, né? Aí eu expliquei para ela, falei: o potinho, seu potinho das perdas, foi enchendo, foi enchendo. A cachorra foi a gota d'água que transbordou. E aí é aquilo que eu faço, daí eu vou buscar aqui, e vou abrir o potinho aqui por baixo, esvazia, aí fica mais leve para poder fluir, né? Sim. Mas você também atende casos de bruxismo, né? Como você falou. Muitos dentistas, né, me indicam os pacientes, porque na verdade o problema nunca é só mecânico, tem um traço emocional por trás, né? Então a gente simula tanto a parte emocional como física, nem o bruxismo. O bruxismo pode ter um trilho de conflito relacionado à raiva. Então, na infância, momentos de raiva. Então, eu tenho vontade de estraçalhar e não posso. Eu tenho que ser uma boa menina e sorrir, né? Sim.
tem traços como, tipo, querem tirar o que é meu e eu não dou, certo? Sim. Então, trava. Pacientes com problemas de pele, né? Dermatologistas indicam muito, porque, como a gente fala, né? Às vezes as pessoas estão com os nervos à flor da pele, e aí vai brotar na pele, né? Sim. Enfim, tudo. Problemas uroginecológicos, dores crônicas, principalmente as dores crônicas, que as pessoas já fizeram de tudo, não melhora, os resultados são ótimos. Enfim, normalmente os resultados são muito satisfatórios, né? E entrando um pouquinho na questão da gestão, né, para você, você tem uma clínica, você faz atendimento, a sua prospecção para você trazer, né, esses clientes, são através do quê? De indicação, de parcerias, como que seria? A maioria dos meus pacientes vem de boca a boca, certo? Também recebo indicações de médicos, de dentistas, muitas indicações de psicólogos, né? Inclusive eu tenho pacientes que são médicos, que são dentistas, que são psicólogos, e é um trabalho, é o que eu falo, eu sempre explico isso, é um trabalho multidisciplinar. Uhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reprogramar o corpo de hoje para trás. Então, as marcas muito profundas, com as técnicas que eu utilizo, eu consigo ajustar, reprogramar. Só que, de hoje para frente, a pessoa precisa de um suporte. Então, não adianta eu só cuidar do emocional em relação às marcas do passado, por exemplo, da raiva, enfim, né, o euzinho da raiva muito ativado, se a estrutura na boca da pessoa está desalinhada. Ela vai ter que usar um aparelho, ela vai ter que usar uma plaquinha, ela vai ter que usar alguma coisa, certo? Mesma coisa em relação ao uso de medicamentos. Então, tem casos que precisa tomar medicamento. O que acontece? Acontece que, conforme a gente vai trabalhando em conjunto, a pessoa vai ficando melhor, vai mudando a percepção dela com ela mesma, com isso a percepção dela com o ambiente, e vai melhorando, o psiquiatra consegue ir diminuindo o medicamento, e muitos pacientes meus até pararam já de usar medicamento, né? Psicólogos. Então, inclusive eu tenho muitas parceiras psicólogas que são minhas pacientes também, né? E aí elas mandam pacientes e aí eu gravo a sessão com as informações que eu achei do corpo, porque a gente consegue falar para a pessoa onde está. Se é do lado da mãe que vem esse trilho de conflito, e qual geração é isso? Se está na vida fetal, qual mês de gestação que aconteceu alguma situação? E é muito engraçado, porque daí o paciente fica assim, não sei, não sei. Aí na próxima sessão vem, Silvia do céu, eu perguntei para minha mãe, ela contou que aconteceu realmente tal coisa, né? E aí eu gravo, né, voltando com a psicóloga, mando para ela, e o paciente continua em terapia. E a coisa flui de outra forma, porque daí ela tem mais ferramentas para trabalhar esse paciente, né? E no seu caso, não necessariamente são muitas sessões, né? Às vezes com uma sessão já é o suficiente, né? Às vezes uma, duas, 3 sessões, depende. Então é assim, eu explico muito para os pacientes assim. Então, se é uma pessoa, um caso que já sofreu muito na vida, tem muitas marcas, né? E tem sintomas físicos, não dorme, digestão tá ruim, tem dores, mas o hoje dela tá estável. Não, Silvia, hoje, graças a Deus, tá tudo em paz, minha vida flui, nananana, ok. Às vezes, vem uma, duas vezes, resolve. Existe o paciente que eu brinco que ele está num conflito em balanço. O que é isso, o conflito em balanço? Ele vivencia uma situação, seja seja familiar, seja na empresa, seja no social, que ele vivencia, certo? E está em balanço. O que é esse balanço? Melhora e piora, melhora e piora, melhora e piora. Então,
essa coisa ativando, né? São pacientes que vêm com mais frequência comigo. Sim. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que vêm comigo todos os meses. Por quê? Porque está cuidando de uma pessoa que tem Alzheimer. Entendeu? A minha paciente fala assim, Silvia, meu pote enche muito rápido. Então, o que eu tenho vivido está muito pesado. E aí, é aquilo que eu falei, tudo que a gente vivencia no hoje pode ser um gatilho que aciona memórias que está no inconsciente, certo? Aí ativa aquilo, ativa aquela emoção e sozinho a gente não consegue. Sim. Porque no racional, por exemplo, né, você cuidar de alguém com Alzheimer, você tem um entendimento que a pessoa está te maltratando, mas é por causa da doença. Só que aquela informação machuca. Eu quero trazer isso um pouquinho para a gestão, porque o que acontece, né? A gente lida com pessoas. Dentro da empresa, os gestores, os líderes são pessoas, né? Os colaboradores são pessoas, os fornecedores são pessoas, os clientes são pessoas. Então, muitas vezes, né? Inclusive, já teve episódio aqui, acho que foi com a Giane, ela comentou que a maior dificuldade dela é em lidar com pessoas. Não só ela, né? Tem várias pessoas que têm essa dificuldade. Por quê? Tem vários N fatores, né? Muitas vezes é perfil comportamental, outras vezes tem a ver também com a cultura, né? Da pessoa. Às vezes é uma pessoa mais estudada, outras menos, isso também interfere. Interfere também os problemas que a pessoa está passando dentro de casa, no casamento, né? Às vezes problemas com o filho, e muitas vezes nós não sabemos como é o dia a dia dela. E trazem esses problemas para a empresa. E aí começa a dificultar ainda mais os relacionamentos, né? Começa a ter conflitos ainda mais dentro da empresa. Então, por isso que é importante a gente ter um olhar sistêmico para que a gente possa buscar mais conhecimentos, mais tratamentos, não só os convencionais, para que a gente possa trabalhar todo um desenvolvimento, uma transformação, né, Silvia? E ter mais equilíbrio na vida, ter mais clareza, né, do que acontece com o nosso corpo, com a gente, com a nossa história, né, porque tem coisas que vêm, né, hereditária do passado e vai aí... Vivências, né, também. Exatamente. Porque o cérebro, ele registra tudo como um filme. Então, sabe aquela coisa que a gente fala assim, nossa, meu santo não bate com o santo daquela pessoa? E você não entende por quê? Muitas vezes, a gente já teve alguma vivência que foi ruim com alguém que tem o mesmo timbre de voz, tem a mesma estatura, tem os mesmos trejeitos. E lembra que o cérebro reconhece aquilo que ele já conhece e alerta para me proteger. Então, muitas vezes, acontece isso. Puta, não vai essa pessoa. E racionalmente você fala, mas ela nunca fez nada para mim, ela nem... Mas, né? Então, tem tudo isso. Silvia, o papo está muito bom, é sempre muito gostoso conversar com você, saber um pouquinho mais, né, sobre a sua técnica, mas eu gostaria de saber, até para a gente deixar para todos que estão nos assistindo, qual é o livro, o filme, ou sei lá, até a frase que te inspirou, que te inspira, e você fala, nossa, tem muito sentido, e eu quero deixar para quem está nos assistindo. Olha, eu gosto muito de um livro que ajudou a trazer muito conhecimento para o meu trabalho. É um livro que se chama A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Né? É maravilhoso esse livro. Então, é muito interessante, ele fala, né, que uma porcentagem muito baixa que realmente, geneticamente, tem da pessoa desenvolver um câncer, da pessoa desenvolver uma doença cardíaca, e que o ambiente vai interferir. Então, assim, eu achei muito interessante essa percepção e a gente começar a se perceber emocionalmente, para se cuidar emocionalmente, fisicamente falando, o que eu como, né? Então, sabendo de tudo isso, e ele que fala que 80% dos nossos genes podem ser modificados pelo ambiente.
Então, traz muito consciência para a gente prevenir e cuidar da saúde, que a prioridade na minha vida é saúde. Excelente indicação. Silvia, muito obrigada aqui pela sua presença. Eu que Estou muito feliz. agradeço, eu fico muito feliz, sempre. E venha mais vezes aqui no nosso podcast trazer mais novidades aí do seu tratamento, que é muito importante para todos nós, viu? Eu que agradeço. Um beijo. Beijo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, ao patrocinador Ouro, a agência GCI, aos nossos patrocinadores Prata, que é Café Sabor de Garça e Maria Alice Beltrame, consultoria de imagem, estilo e visagismo. Quero agradecer também ao nosso patrocinador Bronze, Armazém da Prata. Meu muito obrigada a todos vocês. E quero agradecer você aí também, que assistiu esse episódio inteiro. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, escreve aqui embaixo qual é a sua dúvida, a sua pergunta, e a gente vai responder para você. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e assistam os episódios anteriores também, porque tem muitas histórias aí que vão te inspirar na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Tenho certeza que vai agregar aí para você. Muito obrigada a todos vocês, então. Espero você no próximo episódio e até mais.